Sejam bem-vindos ao curso de Matemática para Concursos e Vestibulares Unesp, aula 2. Antes de começarmos a resolver a questão de hoje, irei apresentar um assunto importante e que precisaria que entendam para que consigam acompanhar eu resolvendo o exercício, que é o mínimo múltiplo comum. Este recurso é usado para resolver operações de soma e subtração de números fracionários, cujos denominadores são diferentes. Como, por exemplo, a soma de 5 sextos mais 4 nonos. Ao invés de calcularmos a divisão de ambas e depois calcular o resultado da soma, podemos colocá-los tudo numa mesma fração com o mesmo denominador. Para facilitar os cálculos, vamos então pegar os denominadores 6 e 9 e calcular o mínimo múltiplo comum. Sempre começamos dividindo ambos ou apenas um deles pelo menor número maior que 1, que no nosso caso, o menor número possível maior que 1 é o 2, porque 6 é divisível por 2. Então, 6 por 2 é igual a 3. Como 9 não é divisível por 2, a gente mantém o 9 e a gente pega esses dois números, que são múltiplos de 3, e divide por 3. 3 por 3 dá 1, e 9 por 3 dá 3. Como ainda sobrou esse 3, ele é divisível por 3, então a gente fica, aqui a gente mantém o 1, 3 por 3 dá 1, e o 1 é o único número que possa ser divisível por esses dois números aqui, que são 1 também. Então, o mínimo múltiplo comum, ou MMC, é igual à multiplicação desses 4 números aqui, que vai ser 2 vezes 3 vezes 3 vezes 1, igual a 18. Tá? Então, 18 é o nosso MMC. Para a gente calcular a soma dessas duas frações, como a gente já tem um MMC, a gente calcula os novos numeradores da seguinte maneira. 18 dividido por 6 dá 3. 3 está multiplicando o de cima, que vai dar 15. 18 dividido por 9 é igual a 2. O 2 a gente multiplica pelo numerador 4, que é igual a 8. Tudo isso divisível pelo nosso mínimo múltiplo. Então, a gente chega que a nossa soma, né, disso aqui fica 23 sobre 18, que é igual a 1,278. Tá? Bom, se entenderam, então vamos lá para a nossa questão. O indivíduo generoso carregava um saco com L laranjas, ou seja, o número de laranjas que ele tinha no saco ele chamou de L, tá bom? A quantidade total, né? Encontra-se com um amigo e lhe dá a terça parte das laranjas que tem no saco e mais 3 laranjas. Então, se ele deu 1/3 da quantidade de laranjas que ele tinha no saco, mais 3, significa que no saco irá sobrar a nossa quantidade L de laranjas, né, menos L sobre 3, né, que é a terça parte da quantidade que ele tinha no saco, e mais 3 laranjas. Vamos separar o que tem L e o que não tem. A gente fica com L, esse menos aqui ele passa multiplicando tudo que está aqui dentro, né, dentro desse parênteses. A gente fica com L menos 3, menos 3. E aí, né, a gente cai naquele assunto de mínimo múltiplo comum. Só que o mínimo múltiplo comum entre 1
3, né? Convenhamos, vale 3. Então, a gente chega que o denominador comum vai ser 3 e a gente fica aqui 3 dividido por 1 é igual a 3, multiplica por esse L, fica com 3L. E como esse L aqui já está com o denominador 3, a gente simplesmente subtrai o 3L menos L dividido por 3, menos esse 3 aqui, certo? Então, na primeira situação desse indivíduo generoso, ele restou-lhe 2/3 de L menos 3. Tá? É o que sobrou depois que ele deu essa quantidade aqui de laranja para o amigo dele, que ele encontrou. Vamos agora seguir. Segue sua jornada. E para o morador de rua que pedir ajuda, lhe dá 2/3 partes das laranjas que estão no saco e ainda mais 2 laranjas. Ou seja, do que lhe sobrou de laranja quando ele deu para um amigo que ele encontrou, ele deu, né, para um morador de rua 2/3 do que ele tinha, que é a mesma coisa que esse aqui, certo? Mais 2 laranjas. Mais 2 laranjas, certo? Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, a gente tem 2L sobre 3 menos 3 menos. Esse 2/3 ele passa a multiplicar a tudo o que está aqui dentro, tá? Está aqui dentro. Então a gente fica com 4L sobre 9. Por quê? Porque é 2 vezes 2L, 3 vezes esse 3 aqui, do denominador. Tá? 2/3 menos 3 vai ser igual a 2. Por quê? Quando a gente tem 2/3 vezes 3, a gente simplesmente faz aquele... A gente corta, né? Fazendo com que esse 3 dividido por esse 3... Desculpa, esse 3, ao contrário, esse 3 dividido por esse 3 fica igual a 1, então só lhe sobra o 2, tá? Mais o 2 da quantidade de laranja que ele deu a mais, né, pro morador de rua. Então, seguindo aqui, a gente fica aqui 2L, separando o que tem L com o que não tem L, né? A gente fica com 2/3 menos. Esse menos aqui, ele passa multiplicando tudo isso aqui, certo? A gente já pode eliminar essa soma aqui, certo? Menos 2 mais 2 é igual a 0, porque é a mesma coisa que você fizer 2 menos 2. Então a gente fica com 2L sobre 3, menos 4L sobre 9, menos esse 3 aqui. Novamente, né, o MMC, entre o 3 e o 9, se você seguir esse mesmo raciocínio, você vai achar que o MMC entre 3 e 9 é 9, tá? 9 dividido por 2 vai... 9 dividido por... Desculpa, 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 2 é igual a 6. 6L. Como esse 4L aqui já tem no denominador igual a 9, então
a gente mantém esse 4L sobre 9, essa subtração toda, menos 3. Então, no final, depois que ele deu essa quantidade de laranjas para o morador de rua, sobrou-lhe ainda 2L sobre 9, tá? Que é a subtração desse 6L com 4L, menos 3. Agora, finalmente, para a última situação. Mais adiante, encontra algumas crianças e dá a elas metade das laranjas que estão no saco, e ainda mais meia laranja, ou seja, metade de uma laranja. Tá? Então, o que sobrou aqui, eu simplesmente copiei aqui, menos mais adiante, e dá a elas metade das laranjas que estão no saco, ou seja, menos essa quantidade aqui dividido por 2, certo? Porque foi o que restou dividido por 2, e ele ainda dá mais meia laranja. Então, 1 sobre 2. Meia laranja é sempre 1 sobre 2. Metade, né? Meia significa metade. Então, 1 sobre 2. Isso aqui, ele tá. Após essas doações, o indivíduo generoso chega em casa e verifica que restaram no saco 1,5 dúzia de laranja. Por isso que eu coloquei 12 mais 6, que representa 1 dúzia mais meia. Meia dúzia de laranjas. Tá? Isso que ele quis dizer com isso aqui. Então, fazendo todo o cálculo, né, de toda essa equação aqui, a gente fica com 2L sobre 9 menos 3 menos L sobre 9. Por que menos L sobre 9? Por causa do seguinte, a gente está dividindo tudo isso aqui por 2, tá? Tudo isso aqui por 2. 2L sobre 2 é a mesma coisa que L, tá? E aqui eu coloquei mais 3 sobre 2, porque tá dividindo, esse 2 aqui tá dividindo por 3. Eu botei assim mais para facilitar, tá? Me- me- Ah, tá. Esse menos ele está aqui, por quê? Por causa desse menos aqui, que passa a multiplicar tudo o que está aqui dentro. Entenderam? Então, no final, a gente fica com tudo isso aqui mais 3 meios menos meio, tá? Que é a mesma coisa que 18, que é a soma desse 12 com 6. 2L sobre 9 menos L sobre 9. Vamos separar o que tem L com o que não tem, né? Esse menos 3 aqui eu passei para cá, certo? Mas, como esse 3 meio e meio, eles têm o mesmo denominador, então eu coloquei tudo numa mesma fração, 3 menos 1 sobre 2, tá? Igual a 18. 3 menos 1 é igual a 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, a gente ficaria aqui com L sobre 9, tá? Porque é a subtração desse 2L sobre 9 com L sobre 9. Esse menos 3, se eu passar para esse lado da direita, né, eu passo para cá somando. E a mesma coisa com o 1, com o mais 1 que eu encontrei aqui, né, nessa divisão, eu passo para cá menos 1. L sobre 9
Então, eu fico com igual a 18 mais 3 é 21, menos 1 igual a 20. E sobre 9, a gente chegou que é igual a 20. Então, se eu passar esse 9 aqui, que está dividindo esse L, multiplicando para cá, para o outro lado, a gente fica que L, conclui que L é igual a 180. Tá? A pergunta dessa questão foi: o número L de laranjas que o indivíduo generoso tinha o saco é o número entre. Como a gente calculou o valor de L igual a 180, que era o valor inicial, né, que ele carregava no saco antes de fazer as distribuições dele, então a gente conclui que a alternativa correta é a letra B. Por quê? Porque é a única alternativa que apresenta o intervalo em que o valor 180 se apresenta. Certo? Bom, por hoje era isso, tá? Se ficar alguma dúvida, não tenham medo de fazer comentários, tá? Se quiser, eu deixei o meu e-mail na descrição dessa lista de vídeos. E se eu gostado, escrevam nos comentários, dê um like e se inscrevam no meu canal. Obrigado.